Hoje nós iremos falar, irmãos, sobre o destino dos mortos. Diante da situação que tem acontecido, em especial em Manaus, será que a Bíblia tem a nos dizer algo sobre o destino daqueles que já partiram? Então, neste momento, eu convido a você, se você tiver uma Bíblia em sua casa, que você abra a sua Bíblia para a carta do apóstolo Paulo aos 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o final do versículo 18 será a leitura da palavra de Deus. Leamos então a palavra de Deus. Diz assim: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo, observe essa preposição, irmãos, que Paulo usa, em Cristo ressuscitarão primeiros. Depois nós, no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E Paulo conclui com as suas palavras, no versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Senhor, muito obrigado pelas horas que são, e te agradecemos pelo privilégio que o Senhor tem nos dado, Senhor, por intermédio da internet, poder levar a tua palavra aos corações dos nossos queridos irmãos, em especial aqueles que estão neste momento em luto, que estão sofrendo com a dor, com a perca do seu querido irmão ou de um ente querido seu. E a nossa oração é, Pai, que o Senhor conforte e console o coração de cada um deles. Fale aos nossos corações nesta noite por intermédio da Tua palavra, em especial diante desse tema que é tão necessário e tão urgente para os dias de hoje, que é justamente falarmos acerca do destino dos mortos. Conceda ao teu servo neste momento, ó Pai, a intrepidez e a interpretação correta da tua palavra. Essa é minha oração no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, aqui nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo ele responde algumas dúvidas ou até mesmo alguns anseios desses irmãos que estavam sofrendo com a partida de seus entes queridos. E alguns irmãos estavam perguntando do apóstolo Paulo: o que vai acontecer, ou qual será o destino daquele meu tio, ou de minha mãe, ou de minha tia, que fechou os olhos, dormiu no Senhor e que partiu deste mundo? Qual será o destino dele? Será que nós haveremos de um dia ainda revê-lo, estes amados irmãos que já partiram? E então, irmãos, nesta carta de Paulo aos 1 Tessalonicenses, Paulo responde e tira dúvidas acerca do destino dos mortos, acerca daquelas pessoas que já partiram deste mundo. E eu quero rapidamente, antes de mencionar pelo menos 3 verdades que Paulo fala acerca do destino dos mortos,
levantar primeiramente o contexto da carta que o apóstolo Paulo escreve. Estes irmãos, eles tinham a influência dos gregos. Naquele tempo, a influência dos gregos era muito forte sobre a vida desses irmãos. Então, qual a maneira que os gregos então pensavam acerca da morte? Eles diziam primeiramente que a morte, ela botava um ponto, colocava um ponto final na existência da raça humana. Para os gregos, o corpo era tido como algo inferior, e que este corpo, da qual a nossa alma habita, da qual a nossa alma é eterna, eles diziam que o corpo era a prisão desta alma, de maneira que a morte então era vista pelos gregos como amiga, justamente contrariando a palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 15, onde o apóstolo Paulo fala que a morte, ela é a nossa inimiga. Então esses irmãos aqui estavam na dúvida, né? Será que a morte de fato ela colocou o fim, um ponto final na existência humana? E hoje, meus queridos irmãos, ainda há esse tipo de ideologia, de pensamento, de filosofia que ainda respinga sobre a nossa geração. Talvez você já deve ter escutado alguém dizer assim para você: olha, agora morreu, acabou tudo. Mas não acabou tudo, não. Existe, meu querido irmãos, vida após a morte, né? Todos aqueles que já partiram deste mundo, hoje estão conscientemente ou nos céus ou no inferno de que já partiram deste mundo. E eu quero então, diante desse tema, qual o destino dos mortos, eu quero considerar com os irmãos neste momento a seguinte pergunta: onde estão os mortos? Onde eles estão neste momento? Onde estão aqueles que já partiram em Cristo Jesus? E nós sabemos, irmãos, que somente um cristão que tem o conhecimento das Escrituras e que lê as Sagradas Escrituras poderá ter o conforto pela palavra de Deus com relação aos mortos que já partiram. E diante desse tema, qual o destino dos mortos? É uma pergunta aí que fizemos. Eu quero considerar, irmãos, 3 verdades, 3 fatos acerca dos mortos, acerca daqueles que já partiram. E a primeira verdade, o primeiro fato, a primeira realidade está no versículo 13, onde Paulo fala sobre o destino dos mortos em Cristo. Está aí no versículo 13. Ele diz assim, Paulo: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Então, observe aqui, irmãos, que no versículo 13, o apóstolo Paulo, nas entrelinhas do versículo, ele já deixa uma pista, ele já deixa uma dica aí para nós, e fazendo aí uma distinção entre aqueles que partiram com Cristo. Ele diz aí no versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Ou seja, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a distinguir, a separar o destino daqueles que partiram com Cristo, em Cristo, e também ele fala do destino daqueles que partiram sem Cristo. E aqui, irmãos, eu abro um parêntese rapidamente aqui, embora isso que eu fale agora seja algo doloroso, mas eu deixo eu lhe dizer, se você de repente tem algum parente seu que ainda não entregou sua vida a Cristo, que de repente pegou essa doença e está num estado crítico, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido irmão, né? Deus, ele não abriu uma exceção durante essa pandemia, no ano de 2020 e no ano de 2029, ele não abriu uma exceção dizendo, olha, esse pessoal todo aí que morreram do coronavírus,
nós vamos abrir uma exceção para eles e eles entrarão nos céus. Não. Somente aqueles que partiram em Cristo é que tem essa promessa de Deus. Tanto é que no versículo 14, a Bíblia nos diz que o destino daqueles que partiram em Cristo, onde eles estão neste momento na presença de Cristo. E quando houver a ressurreição dos mortos, eles virão juntamente com Cristo. Observe o versículo 14, quando Paulo diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, Paulo faz aqui uma comparação com a ressurreição de Cristo, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ou seja, Paulo já está aqui dizendo que aqueles que partiram em Cristo e com Cristo estão neste momento na companhia de Cristo. E quando Cristo retornar a este mundo e ressuscitar, onde esses irmãos que já partiram pegarão de volta os seus corpos glorificados mediante a ressurreição, Paulo deixa bem claro que estes irmãos que partiram em Cristo, ele começa então a consolar esses amados irmãos, dizendo a eles que eles estão com Cristo. Por isso, ainda sobre o destino dos mortos em Cristo, Paulo tem em vista aqui, meus queridos irmãos, 3 preocupações com estes amados irmãos. Está aí no versículo 13. Primeiramente, ele quer passar a primeira preocupação do apóstolo Paulo com relação a consolar estes irmãos, com relação aos seus entes queridos que já partiram deste mundo. Primeiramente, é passar conhecimento para eles. Observe o versículo 13, Paulo diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. Então, olha o desejo aqui, irmãos, do apóstolo Paulo, em passar conhecimento a estes irmãos acerca daqueles que já partiram deste mundo. O desejo dele é passar conhecimento para esses irmãos acerca das Escrituras, porque somente pelas Sagradas Escrituras, lendo a palavra de Deus, conhecendo as Escrituras, por isso que quando o Senhor Jesus Cristo, ele confronta os saduceus, em Mateus capítulo 22, versículo 29, ele diz assim para os saduceus: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, porque na ressurreição dos mortos não se casam e nem se dão em casamento. O Senhor Jesus Cristo trouxe à lume ali o conhecimento das Escrituras, porque os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. E aqui Paulo quer passar conhecimento por intermédio das Escrituras, porque, meus amados irmãos, somente pelas Escrituras é que o crente pode ser verdadeiramente consolado, somente pelas Escrituras é que o crente pode ser genuinamente confortado e consolado. Tanto é que no final do versículo 18 do capítulo 4, Paulo encerra assim: consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras que vêm da onde, irmãos? Das Sagradas Escrituras, palavras que vêm pela declaração de Paulo, que nós iremos ver daqui a pouco, a segunda verdade, pelas palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, com relação aos destinos dos mortos, Paulo tem uma preocupação aqui em passar conhecimento para os amados irmãos. Ele diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes. A palavra ignorante aqui significa a falta de conhecimento daqueles que já partiram. Ou seja, esses irmãos, eles não tinham conhecimento. No entanto, eles perguntam do apóstolo Paulo: nós haveremos de ver estes irmãos de novo? Paulo, o que vai acontecer com a minha tia, com a minha mãe? Eu, meu querido irmão, posso dizer, eu já perdi minha mãe. No ano de 2019, eu perdi a minha mãe para o câncer. Mas eu dou graças a Deus porque minha mãe, ela partiu em Cristo. E esta é minha esperança. Em Cristo Jesus, mediante a palavra de Jesus, por intermédio da sua palavra, da sua Escritura,
que eu tenho essa esperança de que um dia haverei de ver de novo a minha mãe, conforme daqui a pouco nós iremos meditar mais um pouco. Mas Paulo não somente tem essa preocupação em passar conhecimento para estes irmãos acerca do destino dos mortos, mas sobretudo, Paulo é um pastor, irmãos. Ele não é somente um teólogo preocupado em passar conhecimento a esses irmãos, mas sobretudo Paulo também, ele tem a preocupação com os corações desses irmãos. Observe aí o versículo 13: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais que não têm esperança. Ou seja, irmãos, Paulo está preocupado com o coração desses irmãos que estão sofrendo neste momento com a perca. Ele diz: irmãos, é correto sim você ficar triste, é correto sim você chorar pelo seu ente querido. O próprio Senhor Jesus Cristo também chorou quando ele soube do acontecido, daquilo que tinha acontecido com Lázaro. Diz a Bíblia que ele chorou, o próprio Senhor Jesus Cristo chorou com a morte de Lázaro. No entanto, meu querido irmão, o que Paulo aqui, quando ele está preocupado em passar conhecimento para esses irmãos, e sobretudo, ele está preocupado em consolar, em confortar o coração desses irmãos, ele diz assim: irmãos, para não vos entristecerdes. Ou seja, devemos sim, nós ficamos tristes, choramos com a perca dos nossos entes queridos, mas sobretudo Paulo diz: irmãos, tome cuidado com a tristeza em demasia, como se você não tivesse a esperança de ver de novo este seu querido parente que já partiu. Tem até um hino do cantor cristão que diz mais ou menos assim, eu creio que é o hino de número 509, que diz assim: que mais primeiro do que os irmãos, meu Senhor Jesus Cristo é quem eu anseio ver. É porque antes de nós nos encontrarmos com o Senhor Jesus Cristo nos ares, primeiramente haveremos de nos encontrar com os nossos parentes, irmãos. Olha, observe o versículo 16, que diz assim: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. No versículo 17, Paulo diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Quem são esses eles aqui, irmãos? Ora, se não são aqueles que já morreram, nós seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Ou seja, Paulo está preocupado em passar conhecimento para esses irmãos e consolar o coração desses irmãos e passar a ele essa convicção. Por isso que no versículo 14 ele diz: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Então, a Bíblia, irmãos, ela não deixa dúvida para nós, onde estão os nossos mortos? Onde está aqueles que já partiram em Cristo? Paulo diz em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 14, que eles estão na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é mera coincidência, irmãos, que Paulo fala aos Efésios, em Filipenses capítulo 3, capítulo 1, quando ele fala do desejo dele de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Paulo sabia que no momento que a sua vida fosse tirada durante a perseguição, ele vai dizer isso na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que é ausente do corpo, mas presente com o Senhor Jesus Cristo. Onde estão, irmãos, os nossos mortos que dormiram em Cristo? Diz Paulo, eles estão na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estão neste momento consciente. Por exemplo, a minha mãe sabe que ela já morreu. Ela já sabe, ela está consciente disso, que ela já partiu deste mundo. Mas a diferença entre minha mãe e eu é que neste mundo
eu sofro, ainda me entristeço com a perca de minha mãe, a saudade bate, né? Eu quero vê-la. Mas a mamãe neste momento ela está desfrutando conscientemente do gozo celestial. E neste momento ela tem a mente de Cristo, ela não está sofrendo tal como nós sofremos. Então a diferença entre ela e eu, que nós temos a consciência, eu tenho a consciência que ela já partiu, e ela tem a consciência que já partiu e sabe das duas realidades neste momento. Mas Paulo também, irmãos, nas entrelinhas, ele fala também daqueles que partiram sem esperança. Ele faz uma distinção, está aí no versículo 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E aqui, irmãos, Paulo divide a raça humana. Ou ela está em Cristo, ou ela está sem Cristo. Uma vez ouvi uma mensagem de um certo pastor, que ele diz assim, que se alguém for perguntar de você, pastor, será que a minha mãe, ela está no céu neste momento? E o pastor faz a seguinte pergunta, como foi que ela partiu? E se a resposta for, ela partiu em Cristo, então, pelas Sagradas Escrituras, ela está neste momento com Cristo. Mas se ela partiu sem Cristo, então ela está sem Cristo, está sem a bendita esperança, e ela está neste momento no lugar de tormento. Mas eu acho, então eu acho que ela está neste momento no céu. Então, meu querido irmãos, aqui Paulo ele deixa bastante claro que sobre o destino dos mortos, primeiro daqueles que partiram em Cristo, eles partiram na bendita esperança, eles estão na companhia de Cristo. Mas aqueles que partiram sem Cristo, diz Paulo, para não vos entristecer como os demais que não têm o que? Esperança. Você pergunta assim, pastor, mas haverá uma segunda chance depois da morte, após a morte? Não. A sua eternidade, meu querido ouvinte, você tem que decidir enquanto você está com vida neste mundo. Por isso, é um tiro no pé que você dá quando você quer viver a sua vida mudando, virando as costas para Cristo, virando as costas para Deus, e na tentativa de achar que no último suspiro você vai entregar a sua vida a Cristo. Você não sabe a maneira como você vai morrer, e nem como vai ser a velocidade da sua partida, se você terá tempo ou não terá tempo. Por isso que, com relação ao seu destino, onde você estará após a sua morte, você tem que decidir hoje. Por isso que Paulo aqui é a segunda verdade que ele trabalha aqui acerca da decisão desses irmãos. Olha como ele deixa claro. Então ele fala do destino dos mortos, e aqui ele faz a distinção entre os que partiram em Cristo e os que partiram sem Cristo. Os que partiram em Cristo têm a esperança, e os que partiram sem Cristo partiram sem a bendita esperança de ter um corpo glorificado e viver eternamente com Deus. Porque ambos, irmãos, só para deixar claro, tanto ímpios quanto justo quanto incrédulo, eles ressuscitarão. Mas a diferença é que o crente ressuscitará num corpo glorificado e habitará por toda a eternidade com Deus. A diferença dos injustos, dos incrédulos, é que eles ressuscitarão, mas não há promessa de que eles ressuscitarão num corpo glorificado. E eles ressuscitarão simplesmente para ser julgados, sentenciados e depois serem lançados no lago de fogo que arde com enxofre, a saber, a segunda morte. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 10, versículo 28, ele é bastante claro, irmãos, quando ele afirma assim, em Mateus, quando ele está ali exortando os seus discípulos, ele deixa bastante claro: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma,
Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Sabe, meu querido irmão, antes de eu trabalhar a segunda verdade aqui, que Paulo menciona acerca da decisão desses irmãos de Tessalônica, deixa eu abrir um parênteses aqui e chamar a sua atenção aqui. Eu vejo tanta gente preocupada neste momento em salvar o seu parente da morte física. E eu não vejo problema nenhum nisso, né? Eu sei que você ama o seu parente, eu sei que você está correndo atrás aí de um oxigênio para ele, de um cilindro de oxigênio. Eu sei da sua preocupação em manter a integridade física do seu querido parente. Todavia, deixa eu lhe dizer uma coisa, meu querido. Há uma doença silenciosa que está nele, que ele herdou de Adão, chamado pecado. E o pecado, ele já causou essa morte em nós. A morte física, aqueles que um dia irão morrer, e ele causou uma morte espiritual e causará, se o seu parente partir sem Cristo, uma morte eterna, onde haverá uma separação eterna entre Deus e ele. Por isso que Isaías capítulo 59, versículo 12, a Bíblia é bastante clara em afirmar que as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não há nada de errado de você suprir neste momento a maior necessidade que o seu parente precisa, que é de oxigênio. Todavia, lembre-se que existe uma necessidade maior. Ele precisa conhecer a Cristo, porque se ele partir deste mundo sem Cristo, ele partirá sem a bendita esperança. Ou seja, em vez de ele sentir o conforto após a morte, ele vai sentir tormento, porque ele partiu deste mundo sem Cristo. As pessoas costumam dizer assim, geralmente, olha, fulano descansou agora, né? Fulano descansou dos seus sofrimentos. Ele descansou sim. Se ele partiu em Cristo, neste momento ele está em gozo, desfrutando das alegrias celestial e descansando, como diz Apocalipse, é bastante claro aqui Apocalipse, quando diz assim, capítulo 14, versículo 13: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados, ou seja, felizes os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ou seja, morrer no Senhor é morrer em Cristo, meu querido ouvinte. Morrer no Senhor é morrer crendo e aceitando o Senhor Jesus Cristo. E o texto diz assim, Apocalipse capítulo 14, versículo 13: então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descanse das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, meu querido ouvinte, então leve sim o oxigênio para o seu querido parente, mas sobretudo leve o evangelho da salvação, porque se ele aceitar o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua vida, e ele fechar os olhos aqui, ele abrirá na eternidade, mas com Cristo. Aí sim, os sofrimentos dele acabaram. Aí sim ele entrará no gozo e no descanso eterno de Deus, tal como aquele ladrão que estava na cruz. Ali ele confessou, reconhecendo que ali naquela cruz ele estava morrendo porque os seus atos mereciam, mas a este justo nada fez. E ele olha para o Senhor Jesus Cristo e diz a ele, reconhece a messianidade do Senhor Jesus Cristo, reconhece ele como rei e diz ao Senhor Jesus Cristo para se lembrar dele quando ele vieres no reino. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Ele reconhece que Jesus Cristo, então, é um rei. E ali neste momento, há uma promessa, houve uma promessa da qual Cristo falou a ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, meu querido ouvinte, eu sei que a sua luta é muito grande. Talvez eu esteja me dirigindo aí com você, meu querido irmão,
que a sua luta tem sido muito grande para suprir a necessidade, do seu parente que esteja precisando do oxigênio. Amém. Se ele já tem o Senhor Jesus Cristo, se ele partir, partirá com a bendita esperança. Hoje eu soube a notícia de um irmão muito querido em Cristo Jesus. Ele partiu, deixou este mundo, mas sou informado pelas Escrituras que ele está na companhia agora do Senhor Jesus Cristo. Então, meu querido ouvinte, pense bem. Não estou sendo duro nessas palavras, não, e nem tampouco estou sendo insensível com a realidade que está acontecendo com você aí em Manaus. O que eu estou querendo simplesmente trabalhar com você é sobre essas duas realidades que Paulo menciona aqui acerca do destino dos mortos: aqueles que partiram em Cristo e aqueles que partiram sem Cristo. E como que Paulo agora vai trabalhar aqui a segunda verdade sobre a decisão desses irmãos, porque eles partiram com a esperança. Observe o versículo 14 que diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Observe aqui, meu querido irmão, Paulo, a primeira verdade, ele fala sobre o destino dos mortos. A segunda verdade é a decisão que esses irmãos tomaram. Paulo diz assim: pois se cremos. Paulo coloca aqui uma condição para deixar claro para aqueles irmãos de Tessalônica: irmãos, como que foi que eles partiram? Eles partiram em Cristo, pois se cremos que ele partiu, pois se cremos que se eles partiram em Cristo, e se eles creram que Jesus morreu e ressuscitou, Paulo inclui aqui a ressurreição de Cristo, assim também Deus, mediante a Jesus, tal como Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, assim também Paulo faz uma comparação com a morte e a ressurreição de Cristo. Assim também Deus, mediante o Senhor Jesus Cristo, trará em sua companhia aqueles que dormem. E Paulo traz aqui, irmãos, a segunda verdade acerca do destino dos mortos. Quando eles partiram, como foi que eles se decidiram? Eles creram em Cristo ou eles partiram sem Cristo? Porque se cremos em Cristo, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, irmãos, a ressurreição deles será segura. Não é mera coincidência, irmãos, que Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9, ele deixa bastante claro aqui a confissão. Se com a tua boca, diz Romanos 10, versículo 9, se com a tua boca creres em Jesus Cristo como Senhor, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu lerei esse texto para vocês em Romanos capítulo 10, versículo 9, onde Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás então salvo. Segurança, meu querido irmão, na salvação. O oxigênio que você trará talvez para o seu querido irmão, talvez não seja um oxigênio tão seguro, de boa qualidade, mas eu quero lhe dizer para você que o Senhor Jesus Cristo é a segurança total para o seu parente. Se ele partir deste mundo com Cristo, ele terá a segurança da ressurreição, ele terá a segurança também de sua salvação e terá a segurança da glorificação dos seus corpos. Mas a pergunta é, com relação ao destino dos mortos, qual foi a decisão que eles tomaram antes de partir deste mundo? Então, essa é a segunda verdade, irmãos. Primeiro, o destino dos mortos, versículo 13, Paulo fala sobre duas realidades, daqueles que partiram em Cristo e daqueles que partiram sem Cristo, transmitindo a esses irmãos conhecimento e preocupados também com o coração deles. Mas a terceira verdade aqui é a declaração de Paulo acerca dos mortos em Cristo Jesus. Observe o versículo 15. Ele diz assim: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto,
nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor. De modo algum precederemos os que dormem. Então, irmãos, observem nessa declaração de Paulo aqui. Essa declaração de Paulo é fundamentada em 3 verdades. Primeiramente, ele diz assim no versículo 14: ora ainda vos declaramos por palavras do Senhor. Ou seja, Paulo está dizendo, irmãos, o destino dos mortos são 2 realidades. Aqueles que partiram em Cristo têm esperança, aqueles que partiram sem Cristo partiram sem esperança. Como que vocês sabem que os seus mortos, onde eles estão, em qual 2 eternidades eles estão agora neste momento consciente? É se eles tomaram uma decisão. Se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, se de fato eles partiram crendo em Jesus Cristo, então, irmãos, segue aqui a declaração, que não é minha, é uma declaração minha sim, mas essa declaração ela é fundamentada não no meu achismo, não naquilo que eu penso, mas é fundamentada na palavra de Cristo. Observe o versículo 14, o versículo 15: ora ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Talvez aqui, irmãos, Paulo tenha em mente João capítulo 14, ou talvez essa declaração que ele tem aqui, ele recebeu mediante a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, mas ele aqui, ele não menciona essa revelação, mas provavelmente Paulo tem em mente aqui, quando o Senhor Jesus Cristo mencionou em João capítulo 14, quando ele diz assim, ali quando o Senhor Jesus Cristo está consolando e confortando os discípulos: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós o que também, e vós sabeis o caminho para onde vou. E o Senhor Jesus Cristo responde uma indagação de Filipe, dizendo: eu sou o caminho. Versículo 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, a terceira verdade acerca dos destinos dos mortos, irmãos, é a declaração de Paulo, fundamentada aqui nas palavras do Senhor Jesus. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto. A segunda declaração de Paulo é com relação aos mortos em Cristo. O que vai acontecer com ele? Diz aí no versículo 15: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. O que Paulo está querendo aqui nessa declaração afirmar? Ele está querendo dizer o seguinte, irmãos: essa declaração que é fundamentada na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, como que vai acontecer com os mortos? E como que se dará a ressurreição deles? Paulo diz assim, no versículo 15, que nós, os que estamos vivos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, de modo algum nós precederemos eles, muito pelo contrário. O que vai acontecer? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, Ele vai trazer as almas daqueles que já partiram em sua companhia. E essas almas do seu querido pai, da sua querida mãe, que vai vir com Cristo nas nuvens, vai ser de uma forma assim tão rápida, que o corpo dele vai ressuscitar e vai se juntar à sua alma. E é isso que ele diz: nós não precederemos de modo algum aqueles que dormem. O que o pecado fez, irmãos? Ele separa o corpo da alma. É o que nós chamamos as consequências do pecado, que são 3. As consequências do pecado trouxeram morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, quando você morre, você vai
sofrer as consequências do pecado que separa o corpo da alma. Mas na ressurreição de Cristo, como ele venceu o pecado, está lá em 1 Coríntios capítulo 15, que ele venceu a morte, nesse momento a sua alma do seu ente querido vai se juntar de novo ao seu corpo, que será ressuscitado. Um corpo glorioso, um corpo em poder, um corpo espiritual, tal como Paulo menciona em 1 Coríntios capítulo 15. E eles ressuscitarão. Depois, o que vai acontecer com nós, os vivos? Paulo diz isso, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 15, o que vai acontecer com aqueles que estarão vivos. Primeiro os mortos ressuscitarão, depois no capítulo 15, Paulo deixa claro assim para os amados irmãos. Observe 1 Coríntios, capítulo 15, onde eu lerei para os amados irmãos. Diz assim, Paulo, versículo 51, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, nem todos vão estar dormindo, ou seja, nem todos vão estar nos sepulcros com seus corpos dormindo. As suas almas estão diante de Cristo. Mas o que vai acontecer? Observe o versículo 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis, ou seja, eles morreram no corpo corruptível, no corpo perecível. Eles ressuscitarão agora no corpo que não irá mais perecer, que não irá mais se decompor e nem morrer. Versículo 52. No momento, no abrir e fechar dos olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, o que vai acontecer com nós, os vivos? Os que ficaram na ocasião do arrebatamento. E nós seremos, então, os vivos seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, se referindo aos vivos no corpo mortal, se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela tua vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de Cristo Jesus. Então, irmãos, a terceira verdade acerca do destino dos mortos é essa declaração de Paulo aqui, que é fundamentado na palavra de Cristo. Ele ampara essa sua declaração com a promessa de Cristo, de que os mortos em Cristo aí ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, seremos transformados. Eu quero concluir este pequeno devocional. Eu falei sobre os destinos dos mortos em Cristo e sem Cristo. Falei também sobre a decisão, como é que eu sei que aquele que partiu deste mundo para a eternidade, como é que eles estão? Paulo, ele fala acerca da decisão, de como foi que eles partiram. Eles creram em Cristo, pois se cremos que Jesus Cristo morreu e ressuscitou, assim Deus trará em sua companhia aqueles que dormem. Ou seja, se o seu parente se decidiu neste mundo, antes de partir deste mundo, se ele creu em Cristo, então a alma dele, meu querido irmão, meu querido ouvinte, está na companhia de Cristo, desfrutando de todo o gozo celestial. E eu quero rapidamente ler 2 trechos da palavra de Deus, que para justamente afirmar essa verdade que Paulo diz. Primeiro está em Filipenses capítulo 1, versículo 21, quando Paulo diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo diz: ora, se de um lado ou outro estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, na companhia de Cristo, o que é incomparavelmente o que, irmãos? Melhor. Então Paulo
deixa claro aqui. Ora, de um lado, eu estou lendo Filipenses 1:23. Ora, de um e o outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir. E esse desejo de partir é estar com Cristo, como ele dizia, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Sabe, irmãos, talvez você tenha chorado aí pelo seu ente querido, mas se ele partiu em Cristo, ele está num lugar assim bem melhor agora, descansando. E Paulo deixa bastante claro na sua carta em 2 Coríntios 5:8, quando ele diz assim: entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele diz mais ainda, no versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausente do Senhor, mas ausente do corpo é estar presente com Cristo. Eu quero concluir, irmãos, a exposição da palavra de Deus acerca do destino dos mortos, aí em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, falando dessa dinâmica. Como é que vai ser essa dinâmica deste evento da ressurreição dos mortos em Cristo? Está aí no versículo 16 e o versículo 17, como que se dará a dinâmica do evento. Nessa dinâmica dos eventos aqui, irmãos, Paulo diz que essa dinâmica acontecerá em 5 situações. Primeiro, como que vai ser a dinâmica desse evento da ressurreição dos nossos entes queridos? Ele diz assim, primeiro, a sua palavra de ordem, está aí no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, ou seja, não é eu, não é Paulo, é o Senhor mesmo que dará a sua palavra de ordem. Então, essa dinâmica dos eventos aqui, antes que aconteça a ressurreição dos mortos, Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo nos céus, ele vai se levantar do seu trono, ele dará uma ordem, que chegará aquele momento. E depois Paulo diz que essa ordem que será dada, será ouvida a voz do arcanjo, está aí no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo. Paulo não menciona aqui o nome desse arcanjo, mas a Bíblia nos dá um nome de um, que é justamente o arcanjo Miguel, que é sempre, o arcanjo Miguel, ele sempre está em principais eventos, quando se diz a respeito ao exército do povo de Deus, Israel. Então Miguel ele sempre está na frente dessas batalhas, e provavelmente ele será o responsável aqui, que será dada essa voz do arcanjo. E também Paulo diz ainda que nessa dinâmica do evento, não somente será dada a palavra de ordem de Cristo com a voz do arcanjo, mas ele diz que a trombeta tocará. Nós não sabemos aqui, irmãos, Paulo não diz se essa trombeta será audível ou não, mas provavelmente a dinâmica desses eventos aqui, Paulo divide que isso está acontecendo primeiramente nos céus. Cristo se levantará do seu trono, será dada a voz do arcanjo Miguel, e depois que o arcanjo Miguel liberar, ecoar a sua voz, essa trombeta vai tocar. Possivelmente os anjos aí estarão com essas trombetas, mas será dada a ordem, essa trombeta tocará, e no momento que essa trombeta tocar, aí sim acontece a preparação da descida de Cristo, está aí no versículo 16, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Aí sim, depois que aconteceu essa dinâmica nos céus, ela acontece, agora vai acontecer nos ares, nos céus, no período intermediário aí, entre a descida de Cristo nos céus à terra. Aí então descerá dos céus, e aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Talvez nessa descida de Cristo dos céus, irmãos, vai se completar essa profecia aqui que João menciona em João capítulo 5, versículo 28, quando o Senhor Jesus Cristo diz assim, em João capítulo 5, versículo 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora,
em que todos os que se acham no túmulo ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição o quê? Do juízo. Então, quando Cristo descer, irmãos, Ele dará a sua voz de comando, e os mortos, e aqui Paulo diz, em Cristo eles ressuscitarão primeiro, versículo 16, que é a segunda dinâmica, ou seja, é o segundo fato dessa dinâmica aqui, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos, Paulo usa essa preposição, em Cristo ressuscitarão primeiro. Por que Paulo menciona a ressurreição em Cristo, irmãos? Porque ele está lidando, primeiramente, consolando esses irmãos, encorajando esses irmãos e passando o conhecimento daqueles que partiram em Cristo. Então, no momento que Cristo voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós sabemos que os ímpios também eles ressuscitarão, mas eles não ressuscitarão, como eu digo, para uma bem-aventurança, para desfrutar da eternidade. Não. Apocalipse capítulo 20, eu lerei antes de começar a concluir, deixa bastante claro esse episódio. Diz assim, Apocalipse 20, 13: deu o mal os mortos que neles estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e os mortos foram julgados por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, meu querido ouvinte, Paulo, aqui nessa terceira verdade, ele menciona sobre a dinâmica desses eventos, como eles irão acontecer. E ele diz assim, no versículo 17: depois nós, os vivos, os que ficarmos, ele diz, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Paulo começa aqui a concluir, irmãos, acerca dos mortos que já partiram e dos vivos que ficarão aqui neste mundo por a ocasião do arrebatamento da igreja. Paulo diz, irmãos, naquele dia Cristo vai ressuscitar os mortos. Nós não iremos preceder aqueles que já morreram. Cristo virá, ressuscitará primeiramente os mortos em Cristo. Depois, o que vai acontecer conosco? Os nossos corpos serão transformados tal como os deles foram. E juntamente com eles, nós seremos arrebatados, seremos arrancados daqui. Primeiro, os mortos em Cristo serão arrancados da sepultura. Depois, os mortos com os vivos agora, seremos arrancados deste mundo para o encontro do Senhor, nos ares. Irmãos, eu tenho um desejo muito grande, que quando eu morrer, ser sepultado juntamente com minha mãe. Porque no dia da ressurreição dos mortos, eu quero subir juntamente com ela. Porque é exatamente isso que Paulo diz. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Esse com eles aqui são os nossos queridos irmãos que já partiram. Mas o meu grande desejo, não sei se esse desejo meu será obedecido, porque depois que a gente morre, a gente não tem o que querer, né? Geralmente são os nossos parentes que decidem por nós. Mas um grande desejo meu era ser sepultado juntamente com a minha querida mãe. Porque no dia da ressurreição, eu serei arrebatado, nós dois seremos arrancados daquela sepultura. E eu subirei juntamente com minha mãe, com a minha querida mãe, e com os meus queridos irmãos. Nós seremos arrebatados juntamente com eles. Paulo, eles aqui se referindo aos mortos. Seremos arrebatados para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre. Aí Paulo diz, agora, irmãos, depois desse último evento, nós estaremos para sempre com o Senhor. A morte não terá mais poder sobre nós. Nós não iremos mais morrer. Iremos desfrutar por toda a eternidade dessa companhia do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo conclui, irmãos,
no versículo 18: Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, sem sombra de dúvida, quando Paulo escreve esta carta a esses irmãos que estão ansiosos, que estão angustiados com relação à partida dos seus entes queridos, Paulo aqui, ele fala 4 verdades acerca desse tema do destino dos mortos. Primeiro, ele vai falar sobre o destino dos mortos, falando sobre 2 realidades: daqueles que partiram com a esperança, versículo 13, e daqueles que partiram sem a esperança. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. 2 realidades e 2 destinos aqui. Aqueles que partiram em Cristo nessa pandemia, eles estão na companhia dele, conforme o versículo 14. Pois se cremos que Jesus Cristo morreu, e também que Deus ressuscitou dentre os mortos, Deus mediante Jesus trará em sua companhia eles. Depois de Paulo falar sobre o destino, ele fala sobre a decisão. E aqui eu quero concluir tirando algumas lições e aplicações. Como é que eu sei qual é o destino daqueles que já partiram? Pastor, como é que eu sei da minha mãe e do meu pai que já partiram? Paulo responde isso no versículo 14. Como foi que eles se decidiram? Ao partir deste mundo, eles entregaram suas vidas a Cristo, se decidiram, tomaram uma decisão. Existe um hino do cantor cristão de número 259 que trata a realidade. Meu amigo, a estrofe diz assim: hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer o quê? Te salvar. Então, meu querido ouvinte, se decida hoje. Não espere você pegar essa doença para depois você se decidir por Cristo. Não, se decida hoje, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, e depois certamente você terá essa declaração de Paulo, que foi fundamentado nas palavras de Cristo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E depois Paulo encerra com a dinâmica desses eventos. Vai se dar a palavra de ordem de Cristo, a voz do arcanjo, a trombeta tocará, Cristo descerá, e então os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, eles terão uma primazia. E alguém já disse assim: mas por que eles ressuscitarão primeiro? Porque eles estão abaixo de nós, numa situação inferior. Por isso que eles serão os primeiros a ressuscitar, e depois nós então seremos transformados e subiremos juntamente com eles. Essas palavras, irmãos, Paulo, embora talvez aí, meu querido ouvinte, você deve ter pensado assim: poxa, pastor, né? Um tema tão forte e uma situação pandêmica que nós estamos vivendo. Mas na verdade aqui Paulo tem em vista consolar estes irmãos, confortar o coração destes irmãos. Por isso que ele diz: irmãos, agora que vocês já têm esse conhecimento, agora conforte, console uns aos outros com estas palavras. Eu quero encerrar, meu querido ouvinte, dizendo: eu não sei se você tem algum parente seu que já está passando essa situação, que está passando essa situação em que você tem corrido atrás. Ele precisa sim desse oxigênio, dessa maior necessidade aí, dessa necessidade. Mas a maior necessidade que ele precisa neste momento do homem é ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Porque se ele partir deste mundo em Cristo, ele terá as bem-aventuranças, ele será muito feliz. Bem-aventurado, felizes são aqueles que desde agora descansam no Senhor. Fica aqui, meu querido irmãos, esta palavra de conforto e consolo. Não sei quantos de vocês perderam algum parente seu, mas fica aqui a mensagem de consolo e de conforto da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.